O meu amigo Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo. Aquele que jamais nos abandona. Ele que está conosco. E nós queremos iniciar hoje, que é nosso culto de Santa Ceia, para a glória de Deus, começando essa série, né? E eu tenho certeza que todos os nossos missionários, os nossos discípulos que vão estar ministrando nesses dias, o dia 19 vai estar aqui o pastor Aurélio e a pastora Gi, lá do Paraguai, vão estar ministrando sábado e domingo aqui. Já estão alinhados com aquilo que a gente tem pedido. E eu tenho certeza, e hoje nós estávamos ali orando, e essa madrugada, quando me encontrei com o Espírito Santo lá no meu templo, sozinho, eu sentia que o Senhor está fazendo algo muito grande. Amém? O Senhor está fazendo algo extraordinário, porque Deus não faz coisas que não sejam extraordinárias. Tudo que Ele faz é perfeito. E eu quero te desafiar você manter junto com nós nesses dias, porque eu creio que virão muitas palavras, né, proféticas, e eu creio que Deus está liberando nesses dias muitos dons, amém? Deus está trazendo um fogo do Espírito Santo sobre nós muito forte. Aleluia! Ele está derramando poder sobre nós. Você crê nisso? Porque uma das coisas que é interessante foi o que nós procuramos ensinar nesses dias. É que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Sabe, queridos? Tudo que eu e você precisamos está contido na palavra. E a palavra, ela é a chave para você destravar qualquer coisa no mundo espiritual. Então eu quero hoje falar um pouco sobre o Espírito Santo. E domingo o Du estava aqui ministrando, e ele começou a ministrar, e o Espírito Santo, nós tínhamos pensado, eu e ele, a Andressa e a Marli, sobre o que iríamos falar, mas nós estávamos em dúvida de se era uma coisa ou era outra primeira. E quando ele começou a ministrar, o Senhor falou claramente comigo, vai ser esse o tema que nós vamos ministrar. E o Du, ele ministrou os 5 versículos no início da mensagem dele, que todos eles trouxeram convicção dentro de mim, que era isso que o Espírito Santo estava querendo falar conosco. Então eu quero, nesses dias, chamar a sua atenção, para que você busque a intimidade com o Espírito Santo, a amizade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é aquilo que nós precisamos, sabe? Para tudo. Tudo que nós... Porque tem coisas, queridos, que fogem do nosso controle. Foge da nossa alçada. Foge das nossas forças. Mas o Espírito Santo, Ele é tudo que eu e você precisamos. E o nome da minha mensagem, e Deus me deu domingo isso, é Conhecendo o Espírito Santo, o nosso amigo. Conhecendo Ele melhor. Porque o Espírito Santo, Ele é muito desprezado por nós. O Espírito Santo, ele é desprezado pela igreja. Muitas vezes nós andamos, vamos e voltamos, fizemos tantas coisas, mas nós esquecemos de quem que está conosco. Seria uma das coisas que eu já falei aqui, seria o caso que eu pegasse e convidasse o irmão Ivan para ir a Blumenau comigo. E quando nós embarcar no carro, eu erguei o volume do som do meu carro, e nós ia a Blumenau, sem eu dirigir uma palavra para o meu amigo Ivan.
sem eu falar nada para o Ivan. O que o Ivan ia pensar de mim quando chegasse lá? Estranho, o pastor Elton, ele deve ter uma veia desgrudada na cabeça, porque vim de lá aqui sem conversar comigo. Sabe, queridos, e às vezes nós somos assim com o Espírito Santo. Nós vamos fazer coisas difíceis às vezes, coisas que são importantíssimas e que nós precisamos de alguém forte do nosso lado que nos ajude. E nós vamos e voltamos e às vezes não falamos com o Espírito Santo. Ou levantamos de manhã cedo, iniciamos o nosso dia sem cumprimentar o nosso amigo Espírito Santo. Sabe, queridos? Tem uma pessoa aqui que nós temos muito carinho. Quando eu fui na casa deles a primeira vez, logo senti de dar um livro sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que mexe com nós. O Espírito Santo é o que convence nós. O Espírito Santo é o que tira de nós coisas que precisa tirar e que ninguém consegue. A nossa esposa não consegue, os nossos filhos, nem às vezes o nosso patrão. Eu costumo dizer que nem o Ministério Público conseguiu tirar coisas de mim, nem a polícia, nem na cadeia. Mas quando eu encontrei o Espírito Santo, o Senhor tirou coisas de dentro de mim e Ele tira até hoje. E essa madrugada eu passei um tempo, chorei com o Espírito Santo, porque tem momentos que é difícil. E aí não adianta eu ir para Marli, eu ir para minhas filhas ou para os meus genros. Eu tenho que ir para os pés do Senhor. E cada um de nós precisa fazer isso. E uma das coisas que Deus fala é em Oséias, capítulo 4, e versículo 6. Eu quero projetar esse versículo, que foi o que nós falamos desses dias. Que Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha que tremendo, porque uma das coisas que nós precisamos, queridos, é isso aqui, ó, o manual, a lei, a palavra. Nós não podemos rejeitar as sagradas escrituras, porque é elas que vão revelar a Deus. Através do Espírito Santo, vai vir a nós o convencimento, vai vir para nós clareza. E não há como eu conhecer a Deus sem me relacionar com a palavra. Não há como eu conhecer o Espírito Santo sem eu me relacionar com Deus na oração. Não há como eu viver uma vida de santidade sem que eu me posicione na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai convencer nós. E essa semana o nosso GC lá em casa estava poderoso. E o Espírito Santo é que vai fazer nós viver uma vida de arrependimento. Sabe, que vai levar nós a não viver mais uma vida de pecado. E foi falado lá em casa que nem pecar em paz a gente consegue. Depois que a gente se encontra com a palavra, se encontra com Deus, se encontra com o Espírito Santo. Você pode até, a tua carne, lutar contigo, mas o Espírito Santo é Ele que pode te convencer de você não pecar. É Ele que vai trazer em nós o arrependimento. E todos nós precisamos passar por uma experiência do novo nascimento. É o primeiro ponto que eu quero tratar. Porque se nós não passar por uma experiência do novo nascimento, nós vamos continuar vivendo
na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira, e achando que ser igreja desse jeito, de qualquer jeito, nós vamos agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que é para nós seguir a paz e a santificação, que sem ela, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe? Então nós precisamos buscar essa intimidade, buscar esse novo nascimento, buscar essa transformação em nós, para que nós, com a nossa vida, nós glorifique a Deus. Que o Espírito Santo, ele traga em nós esse convencimento, sabe, queridos? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós tirar tempo para nos relacionar com o Espírito Santo. Quando nós gastar tempo com Ele na oração. Quando nós gastar tempo com Ele na comunhão. Nós vamos começar a ter esses sentimentos que vão mudar o nosso comportamento. Vão mudar as nossas atitudes. Nós não vamos mais ter vergonha de reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, porque nós ainda estamos aqui na terra, e ainda aqui nós erramos e pecamos. O que nós não podemos é permanecer no erro. E é interessante que Paulo, ele fala em 1 Coríntios, aí, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, abre para nós, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Pode deixar aí que algumas Bíblias dá no 13 mesmo. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Com quem? Com todos nós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ela precisa estar com todos nós. Porque daí nós vamos viver uma vida diferenciada, nós vamos tropeçar, mas nós vamos reconhecer quem nós somos, que nós somos uma família, e que nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Quando em Atos capítulo 1, quando eu gosto muito dessa passagem, que quando o Senhor, ressurreto já, no capítulo 1, versículo 4, ele começa a dar alguns direcionamentos para nós. E ele diz assim, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha só. Isso é profético também para nós aqui. Dentro de poucos dias será um derramamento do Espírito Santo muito grande sobre a igreja. Amém? Eu creio que isso já está preparado, porque o Senhor Jesus, Ele já liberou essa promessa do Pai sobre nós. Lá em Lucas 24, 49, Ele disse para os discípulos que não era para eles se afastarem de Jerusalém, e levou eles para um lugar e soprou sobre eles o Espírito Santo. Esse mesmo sopro, ele continua, porque Jesus, ele continua o mesmo ontem, hoje, e ele é eternamente. Ele não muda.
A promessa do Senhor Jesus é a mesma. E aqui ele fala, dentro de poucos dias, ele falou. Ele diz, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E aí ele fala do batismo que João deu, o batismo do arrependimento. Domingo nós vamos ter uma grande festa aqui. Quem está preparado para essa grande festa? Aleluia! Nós vamos ter uma noite de multiplicação. E vamos ter um batismo de arrependimento. Batismo das águas. Nós vamos estar batizando uma série de pessoas domingo aqui. Pessoas que o Espírito Santo convenceu. Porque ninguém pode vir ao Pai se o Senhor não mexer, não mover. Inútil nós tentar fazer algo se o Espírito Santo não quiser. Então domingo nós vamos estar aqui fazendo esse momento de festa, de multiplicação. Nós vamos multiplicar alguns GCs. E nós vamos estar fazendo um batismo em uma festa da multiplicação. E vamos comer depois, vai ter mesa ali atrás, vai ter comida. Nós vamos todos comer, cada um vai trazer alguma coisa. Como hoje que é a Santa Ceia, é um dia de comunhão. Nós podíamos até ter deixado a Santa Ceia para domingo que vem, mas nós já organizamos assim. Nós vamos também fazer uma ceia de alimentos junto entre todos nós. Mas a importância do arrependimento, sabe, queridos? Sem esse novo nascimento, não há como nós viver uma vida transformada. Sem esse novo nascimento, sem o arrependimento, sem o batismo de arrependimento. É interessante que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, no capítulo 2, depois eu quero ler esse versículo, eles passaram a viver uma vida totalmente diferente da qual eles viviam. Sabe? Voltando para trás, reclamando, atitudes carnais existiam na vida dos discípulos. Até o momento que eles tiveram um encontro transformador. E hoje, eu falo que não há nada mais importante do que o arrependimento. Porque é o arrependimento das nossas obras que vai trazer a mudança. E é interessante que Jesus sabia que os discípulos precisavam de um batismo do Espírito Santo poderoso para eles mudar, porque Jesus conhecia a vida deles, eles tinham voltado a pescar, eles tinham abandonado Jesus, eles tinham abandonado a caminhada, alguns deles, e Jesus traz, ele renova aqui essa promessa, que viria um batismo que ele já tinha dito lá em Lucas, lá em João. Ele já tinha falado quando Jesus começou o seu ministério, em Mateus capítulo 4, ele falou, arrependei-vos. A maior obra do Espírito Santo em nós é começar a trazer o arrependimento. Depois de um arrependimento, nós começamos a nos abrir para um batismo no Espírito Santo, para receber dons, para profetizar, para falar novas línguas. Nós recebemos ministérios quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus, quando ele foi para o batismo e ele saiu das águas, a voz do céu veio e disse, esse é o meu filho amado, nele eu tenho grande prazer. Então quando você entra nesse lugar de arrependimento e vem ao batismo, a voz que ecoa naquela época, ela ecoa sobre você. Essa é a minha filha, nela eu tenho grande prazer, esse é meu filho, nele eu tenho grande prazer, nele a minha alma se alegra. Por isso, o arrependimento é importante. Entregar a vida para Jesus. Se você não fez isso ainda, no final nós vamos orar, hoje você vai poder entregar a sua vida para Jesus. Você vai poder tomar essa decisão de viver uma nova história, receber o Espírito Santo, receber o selo
da promessa da vida eterna. Amém? Então é importante, não tem como nós viver uma nova vida sem começar primeiro pelo novo nascimento. Nicodemos era mestre em Israel. Ele era instruído, mas ele não tinha passado ainda pelo encontro com o Espírito Santo. E ele foi até Jesus. E Jesus tratou do assunto às claras com ele. Então, nesses dias, nós queremos trabalhar sobre essa coisa maravilhosa, que é o nosso amigo Espírito Santo, que habita em nós, que está dentro de nós. E é interessante que a segunda experiência que nós vamos precisar, e é o segundo tópico, e eu só quero usar esses dois, que hoje o nosso tempo é menor. A segunda experiência é o batismo no Espírito Santo. Por isso que o Senhor fala ali em João capítulo 1, versículo 4, quando ele estava com eles na mesa, ele diz que não era para eles se afastarem de Jerusalém, mas era para eles esperarem para a promessa. E no versículo 8 de Atos 1, ele vai dar uma chave que eu e você precisamos para nós ganhar pessoas, para nós ter uma vida espiritual bem-sucedida, que é, ele diz no versículo 1:8, ele diz, mas vocês, ele diz, receberão poder. Mas vocês receberão poder, ele diz. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Porque ele está dizendo, mas vocês receberão poder. Já pensou, querido, você tendo poder para viver uma vida no Espírito? E aí ele diz, e daí? Ele diz, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí sim, a partir desse momento, nós vamos começar a ser ganhador de almas. Eu quero dizer uma coisa para você, tem cristão que não ganha ninguém para Jesus. Ele é batizado, ele está congregando há anos, mas ele não traz ninguém para Jesus. Ele não testemunha às vezes nem para os seus familiares direito. E isso sabe o que é, queridos? É a falta do poder. É a falta da presença, é a falta daquele que convence. Diz que o Espírito Santo, ele nos dará poder. Para quê? Para nós testemunhar do que ele fez na nossa vida, da onde ele me tirou. Deu tantos testemunhos do nosso GCL em casa, quarta-feira. Testemunhos verdadeiros, isso que glorifica a Deus. Eu achei lindíssimo demais, porque quando o Senhor entra na nossa vida, nós começamos a ficar diferente. Mas daí, a partir desse posicionamento, nós vamos começar a ter que buscar. Atos 1:14. Eu amo demais esse livro, mas Atos 1:14 diz que todos eles, todos estes perseveravam unânimes em orações. Veja que uma das coisas que precisa para que o Espírito Santo venha na nossa vida é o novo nascimento, é um arrependimento genuíno e é um posicionamento aos pés do Senhor. Porque o profeta Joel fala no capítulo 2, se não me engano é versículo 12, abre aí para mim, Joel 12:2. Ele fala de algo que é necessário. Olha o que diz o profeta Joel. Ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus,
porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda da ideia quanto ao mal que havia anunciado. O que está aqui? O profeta Joel estava começando a tratar algo que Deus estava... E nós conhecemos muito bem o capítulo 2 de Joel, que nós conhecemos muito bem a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas o que começa? Deus falando no versículo 12. Volta ali. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. E daí ele vai falando com jejuns, com súplicas e com ações de graça. Sabe, queridos, nós às vezes temos essa dificuldade de tirar algumas coisas da nossa vida. Sabe, tirar uma hora do nosso sono para nós buscar a Deus em oração. Tirar uma hora para chorar aos pés do Senhor. Tirar um dia para jejuar. Tirar um tempo para estar sós com o Espírito Santo. E é isso que talvez, irmãos, falta para nós sermos ganhadores de alma. Essa experiência do batismo no Espírito Santo. A experiência do batismo no Espírito Santo, ela vai nos empoderar. Ela vai nos empoderar de uma maneira que nós não vamos mais ser os mesmos. E um dos grandes segredos da nossa vida, ou da minha, principalmente da minha, é o discipulado. Sabe, queridos, eu não tenho vergonha de dizer que foi aonde eu pude me despir de mim mesmo, foi no discipulado. Foi quando eu me posicionei, que eu tomei uma decisão de mostrar quem que eu era. Porque nós não temos coragem, às vezes, de rasgar o nosso coração diante de alguém. Às vezes, nem diante de Deus. E por isso nos tornamos, às vezes, pessoas infrutíferas. Não frutificamos o suficiente. Não temos atitudes que glorificam a Deus. Mas quando eu entendo isso, eu começo a entrar num lugar onde eu deixo as pessoas me tratar. Porque eu e você, nós somos fracos, falhos. E a carne nossa não é fraca, ela é forte. Porque nós alimentamos mais ela que o Espírito. Em vez de nós alimentar o Espírito com jejum, com oração, com leitura da palavra, nós alimentamos a carne com bastante comida, com conversas às vezes que não glorificam a Deus. E é isso que tem sido a causa de muitas infertilidades na igreja. Nós não levamos ninguém ao GC. Quantas pessoas você levou no GC esse ano? Como que está a tua vida? Como está o teu discipulado esse ano? Sabe, queridos, é nesse lugar que nós vamos também se deixar ser tratado e nos tornar pessoas férteis, frutíferas. E sabe, queridos, o arrependimento é um posicionamento que eu e você precisamos ter, tomar e querer ser tratado, porque às vezes quando Deus, que nem eu tenho sido muito confrontado nesses últimos tempos, até porque Deus está me confrontando que Ele quer me levar para um outro nível.